Mas eu acho que isso aqui pode, no futuro, até derrubar o buscador principal do Google. Então, vira o valor, né? Até então era algo inacessível, que as pessoas... Era muito dentro da academia. Academia, vamos dizer assim, nós, réis mortais, não tínhamos acesso. Era uma coisa de filme, de ficção científica. O que mudou? Cara, é interessante a gente ver que, assim, a estrutura dos algoritmos de inteligência artificial que a gente utiliza hoje... eles ainda são muito parecidos com os algoritmos que eram desenvolvidos naquela época, né? Na década de 70, principalmente. A matemática é a mesma. A matemática ela é a mesma. Assim, o princípio, que é o princípio de redes neurais, que são algoritmos que tentam... que foram construídos olhando para como os nossos neurônios funcionam, basicamente. Então, tomaram isso como base e tentaram gerar ali uma estrutura parecida. São os algoritmos de rede neural. Eles existem há muito tempo. O problema que a gente tinha em relação a eles é que, para a gente ter bons resultados com esses algoritmos, era muito custoso. Você precisava de poder computacional muito grande e uma massa de dados, uma quantidade de dados muito grande para que esses algoritmos conseguissem performar. Inclusive, a inteligência artificial na história, ela passou por alguns momentos que a gente chama de inverno da IA, que é quando existe uma expectativa muito grande em relação à IA. Então... na década de 70 mesmo ali, a gente teve esses algoritmos de redes neurais aparecendo com mais força, e aí uma expectativa do mercado muito grande, falando, nossa, isso aqui vai resolver a nossa vida e tal. E aí bateu no poder computacional. E aí não tinha regra, tecnologia, né? Tinha tecnologia. Processador, placa. Exato. E informação também, né? Informação. Não chegava nem perto da informação que a gente tem hoje disponível na internet, né? Você pega 20 anos atrás, aí, 25, 30, começou a vir os computadores, a memória era 2K, sei lá, então, a internet era muito devagar, e muito rápido, escalou numa forma muito rápida. Os dados, isso, né? Na década de 70, os dados que você tinha, primeiro não estavam nem digitalizados. Exatamente, Né? O web, nos anos 2000, né? Que isso, que começou a desenvolver, assim, né? Recente. E aí aí a internet trouxe dados infinitos. Né? E assim, de fato, em 2017, a gente teve um avanço em relação a algumas arquiteturas dessas redes neurais que deram um salto no sentido da linguagem em si, de compreensão de texto. Os algoritmos até então de redes neurais, essa categoria que a gente está comentando aqui, que são os algoritmos mais avançados, podemos dizer assim, de aprendizado profundo e tal, eles performavam muito bem em dados estruturados, planilha, né, dado de bancos de dados e tal, mas a gente ainda tinha uns problemas sérios com linguagem em si, um dado que a gente chama de não estruturado, texto, áudio, vídeo, ainda era um problema grande. Muito ligado à memória. Então, se você pegasse, por exemplo, problemas de tradução antes desse período, se você ia traduzir um texto muito grande, você conseguia ver que ele meio que perdia muito rápido o contexto, porque às vezes uma palavra está lá embaixo, ela dependia de uma palavra que estava lá em cima, para você ter um contexto. No discorrer do texto, ele já esquecia. Já perdia. Então, em 2017, surgiu uma solução que deu, de fato, uma solução para esse problema da memória. E aí, a partir disso, se potencializou muito a IA sendo utilizada como linguagem natural, texto. Que é o que a gente conhece hoje, de ChatGPT, de Gemini e tal. Que é o que foi o boom desse momento agora. Exato. Então, o que trouxe, de fato, assim, de evolução da IA, se a gente for pegar nos últimos... Vamos falar aí dos últimos 5 anos, foi realmente essa interface de comunicação, essa possibilidade de interface de comunicação via linguagem natural, que é o que todo mundo entende, né? Sim, então, que é o mais fácil de usar em larga escala para todo mundo, né? Então, assim, a gente democratiza muito o uso por conta disso, né? Agora eu consigo fazer muita coisa que eu não conseguia fazer antes, que eu precisava ali de treinamento de modelos, de um super especialista para gerar a ação desse modelo e tal, agora eu consigo fazer via linguagem natural. Basicamente, foi esse grande avanço. E essa solução o que foi em 2017? Essa solução muito interessante também foi de um pesquisador-chefe da Google. Ele descobriu uma arquitetura que é chamada de Transformers,
que é uma arquitetura que é baseada em atenção, que é isso que eu comentei, né? De forma geral, cada palavra que você tem num texto que treina a IA, ela tem um score de atenção para todas as outras. Então, ela consegue entender, quando eu estou olhando para aquela palavra, qual que é que eu tenho que ter mais atenção no contexto para levar em consideração para fazer a predição da próxima, sabe? Então, um jogo matemático, né? Super matemático. A próxima que combina mais com aquela naquele contexto e vai indo, né? Isso. Então, ele consegue manter esse contexto porque cada palavra vai ter a sua própria atenção de acordo com as outras palavras. Esse score de atenção vai ser de acordo com dados e também o viés de programação ali. Isso. Tem toda uma arquitetura de programação por trás ali, baseado em rede neural também. Tá. E aí, esse cara, ele escreveu um artigo falando sobre isso. O principal ponto ali do artigo era relacionado à tradução mesmo, a tradução de texto dentro do Google, que eles estavam pesquisando lá. E aí, nesse momento, esse cara falou com a diretoria do Google e falou assim, olha, eu acho que a gente tem aqui um negócio que a gente está fazendo para tradução, mas eu acho que isso aqui pode, no futuro, até derrubar o buscador principal do Google. Olha só. O cara já teve uma visão. E aí... Que é o que está acontecendo agora. Exato. Então... E aí, cara... Eu não consigo, para busca, usar ainda o ChatGPT. Mas o modo IA do Google já está sendo muito usado, você nem percebe. E mesmo assim eu não confio. Eu leio aquele resuminho lá. Aquele resuminho, se for alguma coisa que eu tô bem basiquinha, beleza. Mas tem muito erro lá. E depois você pesquisa em blog e tal, você fala, não dá para confiar. O blog que tá errado. Aí ferrou agora. Um dos dois. Quem confia. Quem que será? O Zé da Couve que escreveu o blog, tá certo? Ou a IA que pesquisou em bilhões de artigos? Aí em blogs confiáveis, né? Não vou no blog do Zé da Couve. Mas você vê que de fato os buscadores tiveram que se adequar também, né? Então, exatamente. O Google já teve que fazer o modo IA. Não, você tem, por exemplo, uma reclamação enorme principalmente nos Estados Unidos, que já começou um pouco antes, Financial Times e outros, o Washington Post, mídias que dependiam de acesso que vinha do Google, despencou. Despencou. Então o cara não está tendo acesso no site dele, porque antes o cara buscava, aparecia lá o Washington Post, ele clicava e ia lá. Agora não, ele já viu o resumo da IA e parou por aí, né? Não, e além do resumo da IA, a própria molecada tá, além de procurar no Google, eles preferem procurar no TikTok, né, fazer alguma busca no TikTok ou no ChatGPT do que numa fonte mais confiável. Trabalho de escola, né? Já vai lá direto. Exatamente. Eu quero ver essa galera tendo essa educação assim, chega na faculdade, como é que você vai dar referência? Então, TikTok, né? Vamos entrar nesse assunto já que eu quero ver a opinião do professor. Você explicou pra gente, né? Como é que funciona a IA, tal, por que deu. Esse bom também, além desse artigo que você está dizendo, desse pesquisador, também existiu a questão do hardware, com a NVIDIA, por exemplo. Sim. Que as GPUs, que eles perceberam que uma coisa que era usada para o videogame daria certo para esse processamento. Com certeza. E esse movimento ele vem crescendo muito, né? A NVIDIA hoje, o que ela vale, né? Até tem uma... mais valiosas do mundo. Ainda tem uma discussão se vale mesmo, né? Se não vale. Tem um povo saindo essa semana, né? Teve dois investidores top aí que